Voltamos então. Se você estava ansioso para saber sobre sustentabilidade, chegou a hora. Sustentabilidade. Então, acabamos de ver ética, imaginamos um monte de coisa de ética, as dificuldades da ética, daquela ética comum. E vamos à sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? De uma maneira bem simples, sustentabilidade seria a habilidade de se sustentar. Né? É uma concepção bem tranquila de se entender. E quando você olha a definição oficial, é bem isso, né? Mas é se sustentar quando e onde? Seria a capacidade das gerações presentes se sustentarem e darem permanência, capacidade para gerações futuras também se sustentarem. Né? Entendendo esse conceito de sustentabilidade, a gente já pode chegar num ponto que eu considero nevrálgico, bonita essa palavra, que é entender o que acontece na dificuldade de implantação da sustentabilidade. Né? As pessoas trabalham hoje com sustentabilidade, se apoderam dos termos, e talvez eu fale esse termo, de um termo técnico antes, aliás eu vou falar já. TBL, Triple Bottom Line. As pessoas entendem hoje sustentabilidade como os 3 P's, né? O People, Profit and Planet, que traduzindo é pessoas, lucro e o planeta Terra, o meio ambiente. A tradução oficial em português é o núcleo econômico, o núcleo social e o núcleo ambiental da sustentabilidade. São esses 3 tripés que formam a sustentabilidade. E muita gente que tem trabalhado nessa área já percebeu que tem alguma coisa difícil e muita gente também diz assim, esse negócio de sustentabilidade não dá certo. E eu acho que a gente consegue saber o porquê se a gente olhar para o chamado paradoxo de Jevons. Se você quiser detalhes sobre o paradoxo de Jevons, você vai ter que ler. Mas basicamente a ideia é a seguinte, se a gente incrementa a qualidade de um sistema, se a gente aumenta a eficiência e a produtividade de um sistema, não necessariamente esse sistema poupa recursos. Então vamos lá, você aumenta a eficiência do sistema e imagina que esse sistema vai economizar recursos. Vamos dar um exemplo. Imagine que você aumenta a capacidade energética, a melhoria energética de uma locomotiva. Ela consumia X de carvão e agora ela consome muito menos carvão. Teoricamente você vai pensar assim, nossa, vou economizar carvão. O que acontece no paradoxo de Jevons é que a gente percebe o sistema como um todo. E o fato da não utilização daquela matéria-prima diminuir a necessidade de mercado e fazer cair o preço do carvão, aumenta o consumo para outras frentes, como por exemplo usar o carvão para cozinhar ou para aquecer a casa. Então o que se percebeu no paradoxo de Jevons, que seria até uma questão econômica, né, de rebote econômico, é que aumentar a eficiência do sistema não necessariamente diminui o crescimento econômico. E o crescimento econômico está previsto na sustentabilidade, ele é previsto no tripé da economia. Agora, como a gente vai transformar o nosso ambiente, a nossa maneira de existir, num jeito de ser sustentável, se a nossa economia não para de crescer? E se uma economia não para de crescer, ela precisa de recursos de forma ilimitada. Vamos supor que a gente conseguisse melhorar absurdamente a eficiência energética e a eficiência de materiais e diminuísse muito o consumo. Mesmo assim, a nossa população continuaria crescendo e a gente continuaria aumentando o consumo. Significa que aumentar e melhorar a qualidade desse sistema implica em crescimento. É isso que diz o paradoxo de Jevons. Pode ter ficado meio complicado, mas resumindo e de uma forma bem simples é a seguinte, aumenta a eficiência, não diminui o consumo, pelo contrário, aumenta o consumo. Através do paradoxo de Jevons e a sustentabilidade, a gente começa a entender por que sustentabilidade é tão difícil no meio corporativo e como um todo, porque muitas pessoas ainda não entenderam o que de fato é a sustentabilidade. Então vamos à sustentabilidade corporativa. Entendendo essa dificuldade de implantação da sustentabilidade e imaginando que as corporações trabalham na economia atual, o grande desafio da sustentabilidade está em alterar o próprio meio em que ela existe. Então, uma sustentabilidade corporativa bem feita hoje tem que ter como grande meta e grande objetivo futuro a transformação tanto da economia como das relações de mercado. Isso é o maior desafio da sustentabilidade. E não se engane, já existem muitas iniciativas que estão buscando tal tipo de construção ou reconstrução de mundo, de transformação.
Existem diversas ferramentas de sustentabilidade corporativa e você vai encontrar detalhes dela tanto no nosso curso quanto buscando de forma autônoma, porque elas são muito específicas. Mas basicamente a gente cita o GRI, né, o Global Reporting Initiative, que é hoje um dos relatórios mais bem construídos, que implica primeiramente em transparência. É um relatório chamado Relatório de Sustentabilidade, mas antes de mais nada é um relatório de transparência que visa abrir para os stakeholders aquilo que as empresas estão fazendo. Isso é muito importante porque se não houver o engajamento de stakeholders, não existe uma vontade, um movimento da empresa no sentido de implantação dos movimentos em prol da sustentabilidade. Existe também o ISO 26000, que hoje é um ISO que não certifica, né? Ele simplesmente dá diretrizes para se buscar uma sustentabilidade corporativa. O Pacto Global, que nasceu dentro da ONU e também dá diretrizes para a gente buscar essa sustentabilidade corporativa. Eu acabo de me lembrar e eu acho que vale a pena fazer um relacionamento agora, nesse exato momento, com ética, né? Com a nossa ética empresarial. Se a ética empresarial pode ser um caminho de se buscar o bem comum e sustentabilidade é o bem das gerações futuras, né? É a capacidade das gerações futuras existirem, aí eu acho que se converge a matéria ética com sustentabilidade. É nesse momento em que a gente tem a necessidade de buscar algo novo, de construir uma economia nova, um mercado com novas relações, que a gente precisa de engajamento de todos os participantes, de todos os stakeholders, para montar, ou através de diretrizes, mas principalmente através da participação, a construção desse mundo novo. E aí eu acho que cabem, de forma bastante ilustrativa, alguns exemplos acerca desse novo mundo que está sendo construído. Aguarde.